Professor, nós queremos agradecer a colaboração da Universidade Tiradentes, essa contribuição que está dando a Câmara Municipal de Aracaju na realização dessa lei que nós vamos ouvir a população, na elaboração dessa lei. Nós sabemos que é complexo, tem pessoas que não vão para as audiências, professor, falam, criticam, não vão para as audiências. É natural isso, né? Nós estamos percorrendo a cidade. Tem bairro que vai muitas pessoas, outros bairros, pessoas a quantidade é menor. Por exemplo, em Santa Maria, tínhamos lá quase 200 pessoas, discutindo o plano diretor. Enfim, nós estamos tentando acertar, trabalhando juntamente com a população e cada vez mais se aproximando da população. Eu quero registrar a presença do vereador Bertolino e quero passar a palavra, inicialmente passar a palavra para o professor. Senhor presidente, senhores membros da mesa, eu solicito aos senhores membros da mesa que podem sentar. De público, agradecer o gesto digno, competente e até ousado do senhor presidente da Câmara e os seus membros do lado colegiado de ouvirem a sociedade sem limite de nível. Observe pelo que o presidente disse, esteve nos bairros da comunidade mais simples da cidade para ouvir os anseios deles. Hoje ele está oferecendo, a universidade aceitou, agradecido e carinhosamente, o convite para ouvir os universitários. Aqui estão os estudantes de engenharia, os estudantes de arquitetura, que são da área, que são pessoas capazes de opinar, de sugerir, de criticar. E eu quero que vocês não esqueçam aquela expressão de casamento. Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, fale ou cale para sempre. Se vocês não opinarem, não vão poder criticar o que resultar dessa lei. Lembre-se que essa lei vai dizer como será a nossa vida a partir da sua aprovação. Então eu quero, presidente Manuel, que o senhor receba o carinho, o respeito, a admiração dos que fazem a Universidade Tiradentes, dos senhores vereadores, por incluir a universidade nesta consulta para que possa opinar. E eu espero que os senhores estudantes, os senhores professores deem a sua contribuição, ouçam a contribuição que está vindo da Câmara, e eu espero que desse evento saia daqui uma sugestão, uma contribuição que possa ajudar a lei sair a mais perfeita possível, para que a nossa cidade ofereça uma condição de vida a todos nós e aos que virão depois de nós. Então eu quero abraçar a todos que compõem a mesa, os senhores vereadores, e agradecer ao senhor presidente. Reitero, agradecer o gesto que eu nunca tinha visto durante os planos diretores passados, um presidente se preocupar em ouvir a sociedade em todos os níveis. Assim, presidente Manuel, receba o carinho, seja bem-vindo a esta casa, que temos a felicidade e o orgulho de ter a sua pessoa passado por aqui e saído aqui pelo sistema do mérito, e está conduzindo a Câmara com respeito e com dignidade, e eu espero que nossa cidade se beneficie das suas ações. Um abraço a todos. Mas aqui, como já é um pouco tarde, nós vamos começar com a explanação do professor Juan. O professor Juan está aqui, vou desfazer a mesa, e o professor Juan pode conduzir os trabalhos daqui para frente. Depois nós temos aqui a representante do CREA, também vamos ouvir a representante do CREA. Ok? Um abraço, vamos sentar ali, professor. Juan. Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores que estão aqui presentes, aos colegas professores, ao diretor de graduação da instituição, professor Eduardo. Acho que o magnífico reitor teve que se ausentar, né, por um outro compromisso. A vocês, aos colegas professores, aos alunos de arquitetura, de engenharia, meio ambiente, enfim, de geografia, de todos os cursos que estão aqui representados. Agradecendo pela participação, pela contribuição que estão fazendo com Aracaju. Primeiro ouvindo sobre o plano diretor e depois participando, colocando suas opiniões, sugestões, críticas, reivindicações em relação a essa lei, que é a lei que vai ordenar o crescimento da cidade nos próximos anos.
Normalmente, como se faz em todas as audiências públicas, a gente inicia fazendo uma apresentação técnica sobre os aspectos mais importantes e polêmicos do plano, para depois ouvir da população manifestações, né, que às vezes são sugestões, às vezes são críticas, reclamações, reivindicações, isso é natural. Então a ideia é essa. Por quê? Porque a gente entende que se as pessoas não conhecem plano diretor, não é que eles não possam contribuir, mas a contribuição não terá o mesmo peso de alguém que conhece, certo? E que trata e que sabe, pelo menos, qual o escopo, quais os limites dessa lei chamada plano diretor. Então, é isso que vamos fazer aqui. Bom, o plano diretor é uma lei municipal, certo? Como toda lei municipal, ela deve ser aprovada pelo legislativo, pelos vereadores e sancionada pelo prefeito. Basicamente, o que o plano diretor diz é como o município vai ser ocupado, certo? Não só em termos físicos, imóveis, ruas, avenidas, mas as atividades que nele vão se desenvolver pelos cidadãos. Esse tipo de perguntas que os senhores veem aqui são perguntas que a gente se faz no dia a dia, perguntas fáceis de entender e que o plano deve ser capaz de responder. O que pode ser construído aqui, num terreno qualquer, certo? Com quantos pavimentos eu posso construir um prédio? Que parte do terreno eu posso ocupar? Qual o uso que eu posso dar a esse prédio? É residência, indústria, comércio e serviço? Qual a largura mínima de uma nova rua? Num loteamento, num condomínio, por exemplo? Ou mesmo ruas abertas pelo poder público? O que é que eu posso fazer perto de um rio? Posso desmatar? Até onde posso desmatar? O que é que eu devo preservar? Certo? Enfim, o que o plano deve responder é a cidade que nós queremos, certo? Então, o plano, na verdade, é o reflexo, ou deveria ser, né, o reflexo do que a maioria da população quer, certo? Consenso nunca vai se conseguir, especialmente em alguns aspectos mais polêmicos que eu vou apresentar. Mas a ideia é que o plano seja um pacto entre a sociedade e os poderes legislativo e executivo. Bom, o Estatuto da Cidade, os senhores, especialmente os alunos de arquitetura, já devem ter ouvido falar, os alunos de direito, certamente, é uma lei maior, uma lei federal, que regulamenta o capítulo de políticas urbanas da Constituição, certo? Então, é esse estatuto que estabelece o que o plano diretor deveria ter como conteúdo mínimo, como ele deve ser elaborado, revisado, certo? E eu destaco aqui duas questões. Primeiro, o estatuto manda que o plano garanta a função social da propriedade, certo? Então, esse foi um conceito introduzido pela Constituição e reforçado pelo Estatuto da Cidade, no sentido de que o direito de propriedade não é a mesma coisa que o direito de construir, para começar. E também de que a propriedade tem que ter uma função social, certo? Ela não pode ficar simplesmente esperando ser valorizada ou subutilizada. Então, a ideia é que essa propriedade tenha um uso, uma função social. E a outra questão que eu quero destacar é a participação popular, né? Até a Constituição e o Estatuto, não era obrigatório a participação direta da população na elaboração do plano diretor e de outras leis municipais. Então, hoje, essa participação não só é obrigatória, como é importante, é fundamental para que saia um plano que atenda a maioria dos anseios da população. Bom, Aracaju já tem um plano diretor, ele foi aprovado em 2000, certo? É o que está vigente até hoje, é a Lei 42 de 2000. Então, veja, assim como o Brasil tem uma Constituição Federal e vários códigos, penal, civil, tributário, florestal, enfim, e outras leis federais, então, no caso do município, nós temos a lei orgânica, que é a lei maior do município, como se fosse a Constituição do município, né? O plano diretor, os códigos urbanos e outras leis municipais. Hierarquicamente, tanto o plano como os códigos são leis complementares da lei orgânica, ou seja, são iguais, hierarquicamente. Mas, tecnicamente, os códigos são complementares ao plano, certo? Eles detalham, regulamentam as diretrizes, os objetivos colocados no plano diretor. Bom, por que o novo plano diretor em Aracaju? Porque o que está vigente foi aprovado em 2000 e o Estatuto da Cidade em 2001. E o Estatuto manda que os planos já pré-existentes se adequem ao que o Estatuto dispõe, certo? E estabeleceu um prazo máximo de 10 anos para a revisão dos planos diretores.
inclusive desse que vai sair. Tá? Ele terá um prazo máximo de 10 anos para sua revisão. Até 2010, a Lei Orgânica Municipal estabelecia um prazo mínimo de 5 anos. Por isso que a revisão só começou em 2005. Esse prazo mínimo foi retirado por uma emenda da Lei Orgânica e hoje apenas existe um prazo máximo, que é de 10 anos, conforme reza o Estatuto da Cidade. Bom, como começou a revisão? Foi em 2005, no segundo Congresso da Cidade. Foi lançado o processo de revisão. Depois houve um trabalho com algumas instituições, associações, organizações da sociedade civil, e nela participaram técnicos da prefeitura e consultores dessas instituições. Se criaram grupos de trabalho para redigir, para elaborar um projeto de lei do novo plano diretor e de 5 códigos urbanos, tá, que estão aí indicados. Só que um deles, na verdade, não chegou a ser elaborado. Depois teve algumas audiências públicas e o Executivo consolidou as propostas e encaminhou ao Legislativo, certo? O nome que se deu ao plano diretor resultante desse processo foi Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável. E se agrega a sigla S ao nome anterior. Certo? Aqui algumas fotos do trabalho dos técnicos e depois as audiências públicas. Bom, o plano esteve no Legislativo durante 2 anos, 1 ano e pouco, e voltou para o Executivo. Por quê? Porque o próprio plano diretor, o que está vigente, diz que sua revisão, no processo de revisão, o CONDURB deve ser ouvido. O CONDURB é o Conselho de Desenvolvimento Urbano da cidade. E isso não tinha acontecido em 2005, certo? Então, o plano volta para o Executivo e lá o CONDURB analisa o plano, começa o processo em 2008, certo? Houve reuniões técnicas em que foram apresentados a todos os membros do CONDURB as versões do plano e dos códigos que vieram do processo 2005, os anexos, tabelas e mapas. Só que o processo parou depois dessas reuniões. Isso foi retomado em 2009, depois da eleição de 2008, certo? Lá em 2009, o encaminhamento foi o seguinte: para cada plano, para o plano e para cada código, foi estabelecida a seguinte sequência: a apresentação de emendas, destaques que as pessoas faziam dos membros, né? Eu quero alterar essa parte do código ou do plano, certo? Reuniões de discussão, de debate e reuniões de votação, certo? Então, foi dessa forma que foi feito o tratamento do plano e dos códigos no CONDURB. Ou seja, as propostas de alteração foram votadas, o resto foi aprovado, certo? Aí os órgãos que participaram dessas reuniões são 19 órgãos representados no CONDURB. E em 2010 a Secretaria de Governo fez a revisão ortográfica antes do encaminhamento ao Legislativo, certo? Só queria esclarecer o seguinte: alguns elementos foram utilizados em 2005 e em 2008 como subsídios para a elaboração desses novos produtos. Por exemplo, a base cartográfica de Aracaju, que foi atualizada em 2004, certo? Com todos os seus produtos planimétricos, altimétricos e ortofotos. O mapa geoambiental, que na verdade é um conjunto de mapas que diagnostica toda a situação ambiental de Aracaju, que foi feito em 2005. Imagens satélite adquiridas em 2008. Com base nessas imagens foi feito um ajuste geométrico das áreas de interesse especial, que vamos ver depois. Mapa, cadastro técnico georreferenciado em nível de lote. Mapa do uso do solo, gerado a partir desse cadastro técnico. Plano estratégico municipal para assentamentos subnormais, chamado de PEMAS. É um plano elaborado em 2001 e atualizado em 2005. Atualização dos bens tombados pelo Estado e pelo município e levantamento dos bens de interesse cultural. Esse foi um serviço contratado por um arquiteto especialista nessa área. E o projeto de drenagem da zona de expansão, que estava sendo feito em 2008 e foi compatibilizado com o sistema viário proposto para a zona de expansão também. Certo? Esses são os elementos que eu lembro assim que foram utilizados nesse processo. Bom, na Câmara de Vereadores, o código volta, o plano e os códigos voltam em 2010, no final, praticamente no encerrado do exercício 2010, do período, né? E em 2011 foi feita uma discussão, uma votação em primeira discussão,